Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe. Como habitualmente, no início do nosso Evangelho, devemos colocar sobre a mesa a jarra com a água, os copos em número suficiente para todos os participantes. Agora que nos vamos debruçar sobre os ensinamentos de Jesus, devemos preparar o nosso ambiente no nosso lar, mas fundamentalmente o nosso estado de espírito, o nosso ambiente interior. E como habitualmente vamos fazê-lo com uma canção. Página 33. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te a luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Querido amigo, uma vez mais reunidos em teu nome, te agradecemos pela oportunidade dos teus ensinamentos e te pedimos proteção para o lar, para os nossos familiares e amigos, e que nos estimules a atenção por aqueles que nos rodeiam, para que saibamos aplicar aquilo que nos ensinas. Leva de nós para todos eles aquilo que possa ser o amor que nos vais ajudando a acordar. Envolve-nos hoje para que estejamos atentos às tuas palavras. Que assim seja.
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 7 e 8. Deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me, e o outro respondeu: Senhor, permiti-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus respondeu-lhe: deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a vós, ide anunciar ao reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Que podem significar estas palavras? Deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que as circunstâncias em que foram proferidas não podiam exprimir censura contra aquele que considerava um dever de piedade filial, ir sepultar o seu pai, mas elas reafirmam um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia fazer compreender. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. A sua existência terrena é apenas transitória e passageira. É uma espécie de morte se a compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não passa de uma vestimenta grosseira que cobre temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, de que se sente feliz em libertar-se. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas pela recordação ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertencem, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. É isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensei mais no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não é na terra, mas no céu, porquanto somente lá está a verdadeira vida. Vamos ler uma mensagem do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, o item 66, Ignorância. A palavra nem sempre representa seu sentido profundo, já que é frequentemente utilizada para classificar os que não tiveram ou não quiseram instruir-se intelectualmente. Porém, Jesus reverenciou a Pedro, a quem perguntou quem achava que ele era, o Filho do Homem, por, na resposta, ter sido inspirado não pela carne, mas pelo Pai que está nos céus. Na dualidade de César e de Deus, busca o conhecimento de Deus na vida espiritual, do que sempre te espera em quaisquer circunstâncias, porque somos espíritos e a carne é transitória. É a experiência de vida que beneficiará ou prejudicará, de acordo com a moralidade espiritual que empregarmos as nossas experiências físicas, o futuro que a todos aguarda, no exercício da reflexão sobre a conduta e suas consequências. Busca a verdade espiritual. Libertar-te-ás dessa ignorância fundamental, porque acharás. Nesta passagem do Evangelho, chama-nos a atenção e ela vem com os esclarecimentos que os Espíritos deram para esta passagem do Evangelho, quando Jesus dialogava com um jovem a respeito do desejo que este jovem tinha de seguir Jesus. Então, no momento anterior, ele disse que seguia todos os mandamentos que a lei mosaica e a lei de Deus dizia. Então Jesus, conhecendo como conhece a todos nós, conhece os nossos corações, sabia das dificuldades que este jovem tinha em relação à sua presença. Não, como ele disse, não era em relação ao respeito que tinha para com os seus pais, no processo de enterrar o corpo. Mas, acima de tudo, esta mensagem nos diz sobre a verdade da nossa existência, de que somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes por Deus, e que nos deu a oportunidade do progresso
e da evolução, e que um dia todos nós iríamos voltar para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Nós de lá viemos e que temos aqui, nesse abençoado momento da reencarnação, a oportunidade de progredir, não só intelectualmente, mas também e essencialmente moralmente falando. Então, aquilo que Jesus nos diz e nos alertou é que nós trabalhássemos em nós o conhecimento da verdade. E que verdade é essa? O conhecimento da imortalidade da alma, o conhecimento de que nós temos diferentes reencarnações nesse processo de crescimento e de aprendizado, não só do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista moral. Então, quando Jesus nos convida para ir e pregar a verdade da imortalidade da alma, a verdade de que nós somos, e nos encontramos aqui em família, nos encontramos em determinado momento da nossa existência com um propósito. E esse propósito, essencialmente, é de evolução. A cada encarnação, cada reencarnação, nós trazemos, vamos dizer assim, um compromisso, aquilo que nós temos como prioridade para evoluir. E isso está ligado muito àquilo que nós fazemos, à nossa prática enquanto espíritos imortais. Então, se nos reunimos em família, se temos determinada profissão, se temos determinada vontade que nos move na nossa existência, essa sustentação, Jesus nos chama que procuremos buscar não somente os interesses materiais necessários para a nossa existência, necessários para a nossa sustentação enquanto seres vivos aqui encarnados, mas essencialmente buscar desenvolver o amor. E esse tem sido o nosso maior desafio, porque somos aqui envolvidos em vários processos do egoísmo, de buscar resolver as nossas prioridades em detrimento da prioridade que seja o desenvolvimento coletivo. Essa tem sido uma tarefa desafiadora, se nós olharmos a nossa realidade hoje, se nós olharmos ao nosso redor. Mas Jesus nos disse que essa iluminação, esse passo começa conosco, começa com a nossa vontade, a nossa motivação, para que nós busquemos a verdadeira vida. Então, que nós possamos, agora, reunidos em família, refletirmos se cada um de nós tem claro quais são os propósitos da nossa existência. Nós podemos ter como dica as afinidades que nós temos. Há pessoas que têm mais afinidades para a educação, outras para o tratamento e o cuidado, outras voltadas para o lado social, em termos profissionais e em termos intelectuais. E os espíritos nos dizem que essa evolução começa inicialmente com o desenvolvimento intelectual e depois, com esse conhecimento do intelecto, nós vamos amadurecendo, porque vamos conhecendo as leis. Da mesma forma que conhecer o Evangelho de Jesus nos auxilia nesse processo de compreensão para o que nos acontece na vida, para o que nós, e também aumenta em nós a responsabilidade. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, nós passamos a ter maior responsabilidade com isso. Então, essa busca para a verdadeira essência, ou seja, a vida aqui nossa é uma vida transitória, que nós possamos aproveitar cada momento desse para nos reparar. Quando Jesus, lembro-me de uma passagem do Evangelho, quando ele dizia antes de ir adorar ao Deus, ir adorar ao Senhor, vai primeiro e reconcilia-te com o teu inimigo. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, nós viemos aqui para resgatar os nossos débitos e também para cumprir determinadas tarefas que nós nos comprometemos com Deus. Então, que nós possamos reparar aqueles conflitos, aqueles desentendimentos e desenvolver em nós o perdão
para nós, o perdão para o próximo e assim praticar o maior ensinamento que Jesus nos deu, que é desenvolver em nós o amor. A tarefa é longa, mas ela pode ser feita em etapas e que nós possamos, pouco a pouco, desenvolver em nós essa consciência da imortalidade da alma e da continuidade da nossa vida após a morte. Esta passagem do Evangelho que escutamos hoje continua muito atual, porque se nós observarmos bem a sociedade, aquilo que são muitas das vezes os objetivos de vida de muitas pessoas, nós vamos encontrar esta desculpa, digamos assim, ou esta fuga para seguir Jesus. Ou seja, a maior parte ainda busca as questões puramente materiais. E, portanto, todo aquele que ainda vive com o propósito apenas da matéria, vive, mas é como se estivesse morto do ponto de vista espiritual. E por isso Jesus disse: deixai os mortos tratar de enterrar os seus mortos, no sentido de que nós somos muito mais do que matéria, do que o corpo. Todos nós somos seres espirituais. Seres espirituais que fomos criados à imagem de Deus. Isto significa que todos nós temos as mesmas potencialidades do Pai Criador. Temos, naturalmente, que adquirir conhecimento para podermos, como escutámos há pouco, descobrir em nós essas capacidades, essas virtudes e colocá-las a render. Infelizmente, muitos vivem para ter um carro, ter uma casa, ter um bom emprego, ter um bom salário, ter tempo para viajar, ter tempo para se divertir, ter tempo para desfrutar dos prazeres que a matéria nos proporciona, e esquece que esta passagem pelo plano físico é uma passagem breve e transitória, porque nós vamos deixar o nosso corpo, que, conforme ouvimos na leitura, não passa de uma vestimenta do espírito, esse ser imortal que vai sobreviver à morte do corpo e que é realmente aquilo que nós somos. Então Jesus, na sua vida, na sua existência material, procurou-nos esclarecer de que nós temos esta dualidade. Por vezes nós vamos ter um corpo, vamos viver na matéria, mas somos seres espirituais e devemos aprender a colocar em primeiro lugar, a dar primazia àquilo que é mais importante para a vida. Sendo a nossa vida espiritual a verdadeira, a real, nós devemos procurar dedicar em todos os instantes da nossa vida mais tempo àquilo que é benéfico para o espírito. Naturalmente que estando na matéria, nós não podemos descurar aquilo que são as nossas responsabilidades. Por isso, Jesus não estava a condenar o termos que enterrar os nossos entes queridos quando eles partem. Não é isso que Jesus estava a criticar ou a apontar. O que ele estava a identificar é nós só nos ocuparmos, quase exclusivamente, com as questões materiais, com as questões do bem-estar material e esquecermos as questões espirituais. Quando Jesus nos convida a segui-lo, significa pôr em prática os seus ensinamentos. É isso que é seguir Jesus. E para nós pormos em prática os seus ensinamentos, nós precisamos de conhecê-los. Precisamos de ir à procura de respostas
de onde é que nós vimos, para onde é que nós vamos, o que estamos aqui a fazer, porque é que sofremos, porque é que as coisas acontecem de determinada maneira, porque vivemos com tantas diferenças uns e outros. Todas estas questões que o homem tem vindo a colocar desde que começou a raciocinar, a pensar, são explicadas por Jesus no seu Evangelho. São explicadas pelo Espiritismo, que é o Consolador que Jesus prometeu, que viria esclarecer todas as coisas. Então, é urgente e atual que nós possamos dar uma resposta a Jesus, ao seu convite de segui-lo. E refletirmos, será que nós nesta existência estamos a seguir Jesus ou estamos a ocupar-nos apenas com as questões materiais? Esta reflexão é de veras importante, porque não chega só dizermos-nos religiosos ou praticarmos o mínimo daquilo que são os rituais de muitas religiões. Isso não chega, não é suficiente. Se nós não melhorarmos aquilo que nós somos do ponto de vista moral, se nós não, dia após dia, não evoluirmos, não procurarmos ser melhores do que o que fomos ontem, ser mais bondosos, mais caridosos, mais fraternos, mais solidários, mais tolerantes, mais pacíficos, se isso não está a acontecer, é porque nós não estamos a seguir Jesus, não estamos a pôr em prática os seus ensinamentos. E é esse a urgência, é esse o convite que Ele nos faz hoje com esta notícia e que Ele fez também àquele jovem que não o quis seguir, encontrando desculpa. Todos nós encontramos muitas desculpas para não dedicarmos o tempo que deveríamos à melhoria do nosso espírito. Então é urgente a gente refletir, é urgente nós caminharmos nesse sentido. E há tanto que se pode fazer, há tanto que nós podemos fazer em prol dos nossos semelhantes, mitigando o seu sofrimento, ajudando-os a ultrapassar as dificuldades e aquilo por que passam. E dessa forma, pondo em prática o amor, nós estamos a seguir Jesus e a seguir os seus ensinamentos. Senhor Jesus, em nome de todos eu peço autorização para agradecer a todos os companheiros que nos assistem diariamente, todos os amigos espirituais que se comprometeram em ser nossos amigos, ser nossos anjos de guarda. Muito te agradecemos por eles, pelo trabalho deles, para podermos estar aqui hoje e podermos estar na nossa vida procurando estar o mais retos, sempre, seguramente, com o amparo deles. Muito agradecemos, nunca nos faltará a esperança de podermos continuar sem descurarmos nunca que Jesus, o Senhor, é o guia espiritual deste planeta, em sofrimento no momento. Permite, Senhor, que eu agora peça também amparo e socorro para todos os que sofrem, mesmo depois desta hora em que nós tivemos estes momentos de reflexão, de amparo, que todos possamos estar mais tranquilos, mais serenos e que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite. Na estrada da vida seguimos errando, presos ao prazer
contrição, pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar na grande subida que a ti conduz. Vemos nosso irmão caído sem luz, queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensina-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Estamos a chegar ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. É a altura agora para bebermos a água que colocamos no início da reunião, que a espiritualidade amiga que está presente conosco magnetizou para nós. Aproveitemos estes momentos de paz, de harmonia no nosso lar, para continuarmos em conversação, se assim for necessário, resolvendo questões familiares ou então convivendo saudavelmente em família. Lembramos que os textos que escolhemos para os nossos evangelhos são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que poderão ter acesso a eles previamente se assinarem o jornal. Assim, para todos aqueles que desejem tornar-se assinantes, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações necessárias para essa assinatura. Lembramos que amanhã teremos uma palestra pelas 20h30 e nas sextas e segundas-feiras da nossa associação, no mesmo horário, voltamos a estar em contacto com todos vocês para mais uma reunião doutrinária. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz. Que Jesus nos abençoe.